Vamos então continuar aqui o capítulo 18. Nós vamos começar a questão 15ª. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências e não o circunscreve à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade uma via nova e lhe revela os horizontes infinitos. É aqueles que não estão atrás de show, né? Aqueles que não estão atrás de receber uma carta, de ver uma materialização, de ver uma apresentação, aqueles que realmente estão atrás de ensinamento, de aprendizado da filosofia, da ciência, é o que ele está colocando aqui. Compreende que ele, né, o Espiritismo, ciência e filosofia, abre à humanidade uma via nova e lhe revela os horizontes do infinito. Iniciando nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem não caminha mais como cego, sabe de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. O futuro se mostra a ele na realidade, desembaraçado dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, é uma verdade palpável, tão certa para ele como a sucessão do dia e da noite. Sabe que seu ser não é limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não é interrompida pela morte, que já viveu, que ainda reviverá e que, de tudo que adquire em perfeição pelo trabalho, nada é perdido. Encontra nas suas existências anteriores a razão do que hoje é e pode deduzir o que ele será um dia pelo que hoje faz. Hoje, aqui e agora, nós estamos construindo o futuro. Nós somos herdeiros de nós mesmos. É isso que o Kardec está colocando aqui. Com o pensamento de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitadas à vida presente, que antes a criatura nada foi e que depois nada será, que importa ao homem o progresso ulterior da humanidade, né, o que vai vir depois? Que lhe importa que no futuro os povos sejam melhor governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores um para com os outros? Pois se ele não vai daí tirar nenhum fruto, esse progresso não é perdido para ele? Estou falando dos materialistas, né? De que lhe serve trabalhar para os que virão depois, se jamais os conhecerá? Se são seres novos que dali a pouco reentrarão no nada também eles? Sobre o império da negação do futuro individual, tudo se amesquinha forçosamente às acanhadas proporções do momento e da personalidade. Perdão, ele está colocando aqui que dentro da doutrina a gente tem uma razão de ser, de crescer, de melhorar, de progredir e de plantar, porque estaremos aqui amanhã junto com aqueles que nós amamos, numa nova reencarnação. E os materialistas não têm nem pelo que viver, né? Não tem sentido. É isso que ele está colocando aqui. Mas ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza, e ele põe em negrito aqui, a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual. O que há de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, que esta lei, segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal não são senão dois modos de existência que se alternam para a concretização do progresso. O que há de mais justo e de mais consolador, senão a ideia dos mesmos seres progredindo sem cessar, a princípio através das gerações do mesmo mundo e em seguida de um mundo para outro, até atingir a perfeição sem solução de continuidade, sem interrupção, uma hora encarnado, uma hora desencarnado, mas num progresso, num caminhar, né, sem solução de continuidade. Perdão. Todas as ações têm então uma finalidade, pois trabalhando para todos, estamos trabalhando para nós mesmos e reciprocamente.
Perdão, trabalhando para todos, estamos trabalhando para nós mesmos e reciprocamente para também trabalhando para os outros, para que possamos caminhar juntos e progredir juntos. De sorte que nem o progresso individual, nem o progresso geral jamais são estéreis. Aproveita as gerações e as individualidades futuras, que não são senão as gerações e as individualidades passadas chegado a um grau mais alto de adiantamento. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Porém, não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não for apoiada numa base inquebrantável. Esta base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos ou os povos que se apedrejam. Pois quando se anatematizam, quando se excomungam, alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. O que ele está colocando aqui é fundamental. Nós vamos ver que o Kardec está colocando aqui, ele tem uma ideia de uma transição mais rápida, ele tem ideia de mudanças sociais, de mudanças mais rápidas, que infelizmente não foram tão rápidas como ele coloca aqui, mas que nós sabemos que elas estão acontecendo devagar, mas elas estão acontecendo. E é fundamental para que a gente realmente possa uma hora começar a regeneração, a fraternidade e a empatia. Por isso que ele coloca: a fraternidade deve ser a pedra angular, é a pedra de sustentação da nova ordem social. Isso é fundamental. A fraternidade, a empatia, a caridade são fundamentais para que as coisas possam realmente começar a mudar. Quando todos os homens se convencerem de que Deus é o mesmo para todos, do justo e do injusto, soberanamente justo e bom, nada pode querer se encarar como filhos de um mesmo Pai. Soberanamente, nada pode querer se encarar como filhos do mesmo Pai e estender-se as mãos. Quer dizer, todos nós vamos reconhecer que somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos e todos nós vamos estender a mão e sermos mais solidários. Infelizmente, isso ainda vai demorar mais tempo do que o Kardec está prevendo. Nós tivemos grandes mudanças tecnológicas, mas poucas mudanças individuais, poucas mudanças na sociedade como um todo. Teve mudança? Teve, mas ainda precisamos mudar muito mais para que as coisas comecem, para não existir mais fome, para não existir mais tanto sofrimento na Terra. Infelizmente, ainda os homens estão fomentando a guerra para vender armas. As indústrias farmacêuticas, que é a que mais ganha dinheiro no mundo, fomenta as doenças para vender pseudos remédios que criam dependências e criam novas doenças. E por aí vai. Infelizmente, nós como seres humanos ainda temos muito que mudar e muito que crescer. É esta fé, e vamos lembrar que a fé é uma energia, é uma construção nossa. A gente vai ver no livro Renovando Atitudes, o Hamed colocando sobre a fé como esta energia que ela vem conosco, ela é inata, desde que a gente começou ali como um átomo. E que é ela que nos impulsiona, que é ela que catapulta, que é ela que cria todas, que nos ajuda a criar todas as modificações que nós temos e que nós, todas a busca para a melhoria. Mas ela precisa ser construída dia a dia, hora a hora. Então, a fé é esta fé que o Espiritismo proporciona e que de agora em diante será o eixo sobre o qual se moverá o gênero humano, quaisquer que seja o modo de adoração e as crenças particulares. É a fé raciocinada, a fé construída, a fé com entendimento, sem dogma, sem crença, com esclarecimento. Por isso que o Kardec sempre fala ciência e filosofia.
O progresso intelectual realizado até hoje, a hoje que ele diz, né, metade do século XVIII, metade do século XIX, né? Este livro foi publicado em 1868, né? Ele desencarna em 69. O progresso individual realizado até hoje nas mais vastas proporções é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Porém, sozinho é impotente para regenerar. Esse progresso sozinho é impotente para regenerar a humanidade. Nós hoje temos um progresso muito maior e ainda é impotente para regenerar a humanidade. A gente ainda tem que mudar muito. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos para vantagens de suas paixões e seus interesses pessoais. É por isso que ele os aplica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os seus semelhantes e os destruir, para poder vencer as guerras, para continuar vencendo sempre o mais forte. Unicamente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. É só o progresso moral que vai sim poder fazer toda a diferença para a gente poder começar a regeneração. Unicamente ele, progresso moral, pode fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. É ele, progresso moral, que derrubará as barreiras dos povos, que fará cair os preconceitos de casta e calar os antagonismos, as divergências, de seitas, ensinando aos homens a se considerarem como irmãos, chamados a se auxiliar reciprocamente, e não a viver às expensas uns dos outros. É ainda o progresso moral secundado aqui pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença estabelecida sobre verdades eternas, não sujeitas à discussão e por isso mesmo aceitas por todos. Ele tem essa ideia, né, de uma crença que será aceita por todos. A gente precisa parar para pensar um pouco isso. Talvez tenha sido uma utopia. Se a gente pensar que hoje 30% da humanidade tem essa conotação judaico-cristã, né? São judeus ou são cristãos. 70% da humanidade são de outras religiões. E 70% da humanidade não pensa e não fala, não tem nem ideia da transição. Então a gente precisa analisar que vai demorar ainda. Nós temos um processo ainda a caminhar para que essa transição realmente comece. A transição, ela está acontecendo. A transição começou com a vinda de Jesus. A transição está caminhando lentamente, mas é nessa proporção, lentamente. Para a gente começar um processo de regeneração, a meu ver, eu não estou contradizendo o Kardec, eu estou dizendo apenas que ele foi otimista demais. A meu ver, ainda vai demorar muito mais tempo. A unidade de crença será o liame, né, o vínculo, né, a ligação mais possante, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, quebrada desde todo o tempo pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem ver nos dissidentes inimigos que se devem exortar, combater, exterminar, em vez de irmãos a quem se deve amar. Um tal estado de coisas supõe uma mudança no sentimento das massas, um progresso geral que não se podia realizar senão saindo do círculo das ideias estreitas e terra a terra que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de elite têm procurado impelir a humanidade nesta via, mas a humanidade, ainda demasiado jovem, permaneceu surda e seus ensinamentos foram como a boa semente lançada sobre as pedras. Hoje a humanidade está madura para lançar suas vistas mais alto que nunca, para assimilar ideias mais amplas e compreender o que antes não puderam. A geração que desaparece levará com ela seus preconceitos e seus erros. A geração que se eleva, embebida numa fonte mais purificada, imbuída de ideias mais sadias,
imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que deve assinalar a nova fase da humanidade. Está falando da transição. Esta fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que vem o dia e que começam a encontrar ecos, né? Que estão vendo já o dia amanhecer, ideias que estão modificando, que estão encontrando ecos nessa mudança. Isto sim está acontecendo há bastante tempo, mas mais lentamente do que se esperava. Mas sim, está acontecendo. É assim que se vê em fundar uma porção de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o impulso e pela iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais se impregnam a cada dia de um sentimento mais humano. Os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a se encarar como membros de uma grande família. Passaram-se 160 anos e a gente ainda vê preconceitos de raça, de religião. Mas está mudando, sim, está mudando. Pela uniformidade e facilidade dos meios de transação, suprimem-se as barreiras que os dividiam de todas as partes do mundo. Reúnem-se conclaves universais para os torneios pacíficos da inteligência. Porém, falta a essas reformas uma base para se desenvolver, se completar, se consolidar. Uma predisposição moral mais geral para frutificar e se fazer aceita pelas massas. Isto não deixa de ser um sinal característico do tempo, o prelúdio do que se realizará em mais larga escala à medida que o terreno se torne mais propício. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas. Uma repulsão instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. Isso também caminhou e caminha ainda bem devagar. O espírito de incredulidade que se havia apoderado das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as fizera rejeitadas, com a forma, o próprio fundo de todas as crenças, parece ter sido um sono do qual, ao sair, se experimenta a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, onde o vácuo se faz, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. Suponho que a maioria dos homens são imbuídos de tais sentimentos. Facilmente se podem figurar as modificações que os mesmos trarão para as relações sociais. Caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. Tal será a sua divisa. É o objetivo para o qual se orientará a humanidade, o objetivo de suas aspirações, de seus desejos, sem que ela saiba bem com que meios os realizará. Ela ensaia, ela tateia, mas é detida por resistências ativas ou pela força da inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. São resistências que será preciso vencer, e isso será a obra da nova geração. Se seguirmos o curso atual das coisas, reconhecemos que tudo parece predestinado a lhe abrir caminho. Ela terá para si a dupla potência do número e das ideias, e mais a experiência do passado. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Marchando o espiritismo para o mesmo objetivo, lembrando que ele está sempre falando ciência e filosofia, marchando o espiritismo para o mesmo objetivo e realizando suas finalidades, ambos se encontrarão sobre o mesmo terreno, né? A humanidade e a ciência e a filosofia do espiritismo.
Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas uma possante alavanca, e o espiritismo encontrará nos homens novos espíritos predispostos a acolher. Neste estado de coisas, o que poderão fazer aqueles que pretendessem se colocar em oposição? Não é o espiritismo que cria a renovação social, é a madureza da humanidade que faz de tal renovação uma necessidade. Pela sua potência moralizadora, por suas tendências progressivas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abraça, o Espiritismo, mais que qualquer outra doutrina, está apto a secundar o movimento regenerador. Por isso mesmo são contemporâneos. Ele veio o Espiritismo, doutrina e filosofia, ele veio no momento em que podia ser mais útil, pois também para ele os tempos são chegados. Mais cedo teria encontrado obstáculos insuperáveis, teria sucumbido inevitavelmente, pois que os homens satisfeitos com o que já tinham, não experimentavam ainda a necessidade do que ele traz. Hoje, nascido com o movimento das ideias que fermentam, está falando do Espiritismo, encontra o terreno preparado a recebê-lo. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhe abre à frente, o acolhem como uma âncora de salvação e um supremo consolo. O número dos retardatários ainda é sem dúvida grande, mas o que podem eles contra a onda que sobe, se não atirar-lhe algumas pedras? Essa onda é a geração que se levanta, ao passo que eles somem com a geração que se retira cada dia a passos largos. Até então, porém, defenderão o terreno passo a passo. Há, portanto, luta inevitável, mas desigual, pois é a do passado decrépito que cai em farrapos contra o futuro jovem, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, pois são chegados os tempos marcados. Os tempos são chegados, mas as mudanças caminham, infelizmente, bem devagar, bem mais devagar do que Kardec estava prevendo. Vamos agora para o capítulo A Nova Geração. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que apenas queiram o bem. Tendo chegado tal tempo, uma grande migração se realiza neste momento entre os que habitam, aqueles que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem não atinge, ainda não atingiram o patamar do sentimento do bem, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque eles lhe trariam novamente perturbações e confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar seu endurecimento, uns nos mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente a mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e onde irão com a missão de as fazer progredir. A gente tem que dar uma parada aqui, porque o Kardec, na sua época, ali nos anos 60, 1860, ele coloca, nos seus estudos na Revista Espírita, a África e a América do Sul como lugar de raças atrasadas, onde ele acreditava que esses espíritos, e a China também, esses espíritos reencarnariam. Hoje a gente vê que isso não tem sentido, porque a China hoje é a maior potência, ela só não é colocada como a maior potência porque ela não quer, ela mantém o iene menos valorizado que o dólar, porque isso convém a ela. Nós vemos que a África continua ainda quase que vivendo na idade medieval, mas está caminhando, alguns pontos, alguns lugares estão já bem adiantados, já vivendo muito parecido com a civilização europeia. Então essas ideias de que os espíritos inferiores reencarnarão na Terra em lugares que são inferiores, hoje não se sustentam.
A gente precisa, era uma questão de época. Serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre si a justiça, a paz e a fraternidade. E a gente vê os espíritos realmente colocando isso nas mensagens que nós temos hoje. Tem uma mensagem muito bonita que o Divaldo traz da Joana de Ângeles, onde ela coloca que a partir de 2025 vão começar a reencarnar na Terra espíritos mais elevados, que vão ajudar a nós que estamos aqui a nos melhorarmos pela influência deles, pelos ensinamentos que eles vão trazer. Não são muitos, mas o suficiente para fazerem diferença no planeta aonde eles encarnarem. No dizer dos espíritos, a Terra não deve ser transformada por um cataclismo que anulará subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Portanto, tudo se passará exteriormente como de costume, com esta única diferença, porém, diferença capital, que uma parte dos espíritos que aí se encarnam não mais se encarnarão, né, que são aqueles que estão sendo exilados. E os espíritos, todos nos seus livros novos, nas psicografias que a gente vê de espíritos confiáveis, né, nos livros que o Divaldo traz, mesmo nos livros mais novos do Chico, né, que ele trouxe antes de desencarnar em 2002, nós vemos as colocações dos espíritos que estão sendo exilados, né, para planetas que estão em provas e expiações. No menino, mais difícil, provas e expiações mais difíceis, né? No menino que vem a nascer, em lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e inclinado ao bem. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal que de uma nova geração de espíritos. Então, é uma nova geração de espíritos mais esclarecidos, espíritos mais elevados, que começam, que estão vindo, né, que virão a partir, como Joana coloca, de 2025. Daí a gente vê que houve muita especulação, que viriam espíritos novos, espíritos mais elevados, e a gente vê que são espíritos com uma inteligência, com uma capacidade intelectual, mas, como a Joana coloca, outros espíritos colocam, são espíritos que precisam de educação moral, são espíritos que precisam da ajuda dos pais, né? Teve ideia de espírito índico, espírito cristal, né? Que hoje não se usa mais, não se trabalha mais essa colocação, porque nós sabemos que são espíritos que tecnologicamente, de uma forma de inteligência, são espíritos mais inteligentes, mas que precisam de educação e precisam de ajuda dos pais para se colocarem no caminho, né? No caminho do comportamento e do aprendizado moral. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal que de uma nova geração de espíritos. É nesse sentido, sem dúvida, que o entendia Jesus quando dizia, abre aspas, em verdade vos digo que essa geração não passará sem que estas coisas aconteçam. Fecha aspas. Isso está no sermão profético, Mateus 24. Quando nós vamos ver Jesus falando de cataclismas, de erupções de vulcões, de uma série de acontecimentos, mas que a gente precisa entender que esses acontecimentos não são físicos, não são da Terra, planeta, né? São acontecimentos interiores, que Jesus sempre falava para dentro e não para fora, porque a Terra sempre teve cataclismos, vulcões e terremotos e vai continuar tendo, faz parte, né, da geologia da Terra. O que Jesus fala no sermão profético são os cataclismas sociais, são as erupções, são os vulcões, são os tremores internos do homem, são as mudanças internas do homem. Por isso que Jesus coloca, em verdade vos digo que esta geração não passará sem que essas coisas aconteçam. De que geração que ele está falando? Da geração que vai ver, que vai vivenciar o processo, o começo de transição. Então são aqueles que
passarão pelo terremoto, passarão pelas erupções, passarão pelos cataclismos interiores. E aí essa nova geração vai ver tudo isso acontecer e vai ver a mudança, o começo da regeneração chegando ao planeta Terra. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados, com certeza absoluta. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem e continuamos em transição. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, e cada uma já se assinala no mundo por caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista inteiramente opostos, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas, aquela que nós trazemos dentro de nós. É fácil distinguir a qual das duas pertence em cada indivíduo, da geração retrógrada, passada, ou da geração nova, que está trabalhando para a fraternidade, trabalhando para a empatia, está trabalhando para a mudança moral, mudança interior, a reforma íntima. É essa mudança que nós temos que buscar. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato, que vem conosco, do bem e das crenças espiritualistas, e que é sinal indubitável, que não deixa dúvida de que um certo grau de adiantamento anterior, de já ter mais conhecimento que vem com ela, ter conhecimento anterior. Esses espíritos com mais conhecimento estão sim vindo para a Terra. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Isso é importante entender. Mas, e o que ele está colocando aqui está certo. A gente vê os espíritos trazendo, principalmente o Divaldo, trazendo nos seus livros mais novos essa colocação. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, são predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador. São espíritos já com conhecimento para assimilar as ideias progressistas, as ideias das mudanças, mudança moral, mudança de atitude, mudança interior. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, de início, a revolta contra Deus pela recusa em reconhecer qualquer poder superior à humanidade, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, enfim, a preferência a favor de tudo quanto é material, a sensualidade, a cupidez, o erotismo, a avareza. São esses os vícios dos quais a terra deve ser purgada, purificada, mediante o afastamento daqueles que se recusam a emendar-se, porque serão incompatíveis com o reino da fraternidade. E os homens de bem sempre sofrerão pelo seu contato. Por isso, eles estão sendo afastados e continuam sendo afastados. Quando a terra for libertada desses vícios, os homens marcharão sem entraves em direção ao futuro melhor que lhe está reservado aqui embaixo, como prêmio dos seus esforços e de sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Por esta imigração dos espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da terra e relegados a mundos inferiores. Ao contrário, muitos aqui voltarão, pois muitos cederam à influência das circunstâncias e do exemplo, à influência do meio. Então, muitos voltarão para ter ainda uma oportunidade. Nós estamos vendo barbaridades de espíritos que puderam voltar aqui como última chance, em pleno século XXI, decapitando cabeças, mas porque eles puderam voltar aqui como última chance. Nós continuaremos ainda a ver espíritos que
precisam se modificar, espíritos que ainda não conseguiram aprender, voltando aqui na Terra, porque vai ser a última chance para eles. Porque para ver se eles foram muito influenciados pelo meio, se existe uma semente lá dentro, existindo uma semente lá dentro de que quer mudar, de que quer se modificar, vai ter a chance de reencarnar na Terra, para ter a chance de se modificar. Então é o que ele diz. Ao contrário, muitos aqui voltarão, pois muitos cederam à influência das circunstâncias e do exemplo. A superfície era neles pior que o fundo. Então, o verniz da superfície era pior que o fundo. No fundo, já estava começando a aparecer uma luzinha, começando a aparecer uma melhor. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maior parte verá as coisas de maneira inteiramente diferente de que quando viviam. Isto nos é confirmado por numerosos exemplos. E a gente vê muitas psicografias na revista dos espíritos, né? Publicações do Kardec, até o ano do seu desencarne, nós temos muitas psicografias, muitas colocações interessantes dessas mudanças. Nisso, são auxiliados por espíritos benfazejos, que por eles se interessam, se dão pressa em esclarecê-los e lhes mostrar o falso caminho que seguiam. Perdão. Por meio de nossas orações e nossas exortações, podemos contribuir para a sua melhoria, pois há uma solidariedade perpétua entre os mortos e os vivos. A maneira pela qual se opera a transformação é bastante simples e, como se viu, ela é toda moral e não se afasta em absoluta das leis da natureza. Quer os espíritos da nova geração sejam espíritos novos melhores ou os antigos espíritos melhorados, o resultado é o mesmo. Desde o instante em que se apresentem melhores disposições, sempre será uma renovação. Os espíritos encarnados formam assim duas categorias, segundo suas disposições naturais. De um lado, os espíritos retardatários que partem do outro, de um lado, os espíritos retardatários que partem, do outro, os espíritos adiantados que chegam. O estado dos costumes e da sociedade será, pois, um povo, numa raça ou no mundo inteiro, conforme a preponderância de uma das duas categorias, dos retardatários ou daqueles progressistas que querem se modificar. Ainda estamos nesta mesma situação e nós temos que fazer uma análise profunda interior nossa, a qual grupo nós pertencemos. Aqueles que querem se transformar, que querem se modificar, que querem participar das mudanças, ou daquele que quer deixar tudo como está para ver como é que fica e que com certeza vai acabar ficando num planeta que está ainda trabalhando provas e expiações com muita dificuldade. A escolha é nossa. Uma comparação comum fará compreender melhor o que se passa nessa circunstância. Suponhamos um regimento com grande maioria de homens turbulentos e indisciplinados. Estes ali trazem sem cessar uma desordem que a severidade da lei penal será frequentemente chamada a reprimir. Tais homens são mais fortes porque mais numerosos. Eles se apoiam, se encorajam e se estimulam pelo exemplo. Os poucos bons não têm influência. Seus conselhos são menosprezados, são ridicularizados, maltratados pelos outros e sofrem com este contato. Não é a imagem da sociedade atual? Infelizmente era a sociedade do século XIX de Kardec e infelizmente ainda continua a imagem da sociedade atual aqui no começo do século XXI. Suponhamos que tais homens são retirados do regimento um por um, 10 a 10, 100 a 100, e que sejam substituídos na mesma medida por uma quantidade igual de bons soldados, mesmo por alguns que tenham sido expulsos, mas que se hajam corrigido seriamente, no fim de algum tempo, teremos sempre o mesmo regimento, porém transformado.
A boa ordem terá sucedido a desordem. Assim será com a humanidade regenerada. As grandes partidas coletivas não só têm como finalidade ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dar maior ascendência às ideias novas. É por isso que muitos, apesar de suas imperfeições, estão maduros para tal transformação, que muitos partem para se retemperar numa fonte mais pura. Enquanto permanecem no mesmo meio e sobre as mesmas influências, teriam persistido em suas opiniões e em sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos basta para lhes descerrar os olhos, porque ali vem o que não podiam ver sobre a terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, pois, voltar com ideias inatas de fé, né? Com as ideias que vêm com eles, né? Que eles conseguiram fortalecer no plano espiritual, de tolerância e de liberdade. Em sua volta encontrarão as coisas mudadas e receberão o ascendente do novo meio no qual serão nascidos. Em vez de fazer oposição às ideias novas, serão seus auxiliares. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Esta modificação se opera em cada um e em todos, para que tal estão predispostos quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que regressam, então, não são sempre outros espíritos, mas na maior parte das vezes os mesmos espíritos pensando e sentindo de outro modo. Quando esta melhoria é isolada e individual, passa desapercebida e não tem influência ostensiva sobre o mundo. Quando a minoria for daqueles retrógrados, ele não vai influenciar tanto o mundo, e aí sim nós estaremos começando a regeneração. Eu acho que temos um tempo grande ainda pela frente, mas quem sabe uma grande massa aí começa a se modificar mais rapidamente do que a gente está podendo perceber, tomara, né? O efeito é muito diverso quando ela se opera simultaneamente sobre grandes massas, pois então, segundo as proporções, em uma geração, as ideias de um povo, de uma raça, podem estar profundamente modificadas. É o que se nota quase sempre depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores não destroem senão o corpo e não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Deve-se observar que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais têm sido seguidas de uma era de progresso. Isso a gente comprova mesmo com a história. É um desses movimentos gerais que se opera neste momento, o que deve trazer o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, pois elas devem acelerar a eclosão dos novos germes. São as folhas de outono que caem, às quais sucederão novas folhas cheias de vida, pois a humanidade tem estações como os indivíduos têm idade. As folhas mortas da humanidade caem carregadas pelas rajadas e pelos golpes do vento, mas para renascer mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Então ele está colocando, né, como no inverno, as árvores ficam sem folha nenhuma, a gente olha e parece que morreram todas. Quando chega a primavera, está tudo renovado com folhas novas, com frutos melhores do que do ano passado. É a renovação. É assim que está acontecendo com a humanidade, mais devagar do que o Kardec previu, mas está sim acontecendo com a humanidade. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, pois que, segundo ele,
aniquilam os seres para sempre. Mas para aquele que sabe que a morte não destrói, senão o envoltório, os flagelos não têm as mesmas consequências e não causam o menor temor. Ele compreende seu resultado e sabe também que os homens não perdem mais por morrerem juntos que por morrer isoladamente, pois que, de uma e de outra maneira, sempre deverão lá chegar, né? Na evolução, deverão lá chegar na elevação. Os incrédulos rirão destas coisas e as tratarão como quimeras, mas digam o que disserem, não escaparão à lei comum. Cairão quando chegar sua vez como os demais. E então, o que será deles? Dos incrédulos? Nada, eles exclamarão, mas viverão a despeito de si próprios e um dia serão forçados a abrir os olhos. A despeito de suas ideias e de suas crenças, passarão para o mundo espiritual, reencarnarão e um dia abrirão os olhos. E o Kardec e a doutrina, a filosofia espírita estão aqui para nos ajudar a abrir os nossos olhos, para caminharmos para a evolução, para caminharmos para a nossa melhor interior, para caminharmos através do vigiar e orai, com a nossa transmutação, com a nossa reforma íntima, nos modificando. Termos sim ajudar a trabalhar, sermos daqueles que fazem diferença, servindo mais e melhor ao propósito do Cristo. Para que nós possamos todos um dia, como Cristo colocou, nos amarmos como Ele nos amou. E assim nós encerramos esse livro maravilhoso. Vamos continuar no nosso próximo estudo com outro livro do Kardec. Ou com outros livros, né? Porque este aqui encerra a obra do Kardec.